Oi pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar sobre um assunto que é muito importante, que é o tratamento das varizes. Muita gente reclama que as varizes acabam voltando e muitas vezes em quantidade ainda maior. Todos nós sabemos que as varizes têm um componente genético muito importante, ou seja, quem tem uma predisposição a ter varizes vai acabar voltando mesmo tratando. Qual é a grande diferença? A grande diferença é que se você trata da maneira correta, fazendo todo um planejamento para que essas varizes demorem mais a voltar e voltem em menos quantidade, é fundamental. E em muitas pacientes a gente trata e as varizes não voltam. Isso também pode acontecer. Existe um passo a passo que deve ser seguido exatamente para garantir um tratamento mais eficaz e duradouro. Além disso, eu vou mostrar para vocês através desses passos que os tratamentos para varizes precisam ser feitos por um profissional habilitado, que no caso é o cirurgião vascular e o angiologista. Tá joia? Então vamos falar sobre ele. O passo número 1 no tratamento das varizes começa com uma boa história clínica. Identificar nas pacientes aquelas varizes que são de mais fácil tratamento, aquelas que são mais difíceis de serem resolvidas, saber se a paciente tem um histórico familiar ou não, saber, por exemplo, se tem alguns sintomas associados, como dor nas pernas, inchaço, queimação, entre outros. Então, a história clínica é muito importante e é o primeiro passo que a gente deve seguir. O segundo passo é o exame físico. Todo mundo que vai operar de varizes deve ter as suas pernas avaliadas. Primeiramente, com a paciente em pé, onde nós vamos avaliar todos os territórios onde tem varizes, se é na coxa, se é na perna, se é mais na frente, se é mais atrás, se é mais na parte de fora ou na parte de dentro. Além disso, nós vamos verificar o calibre das varizes, verificar a coloração das varizes, se são varizes que elas incham muito ou são varizes que ficam mais no relevo da própria pele. Associado ao exame físico, vem o que a gente chama de realidade aumentada. E o que seria isso? Realidade aumentada a gente faz através de equipamentos de alta tecnologia para poder identificar veias que estão abaixo da pele e que não conseguimos ver a olho nu. Então, muitas vezes, o paciente reclama que tem os vasinhos e algumas varizes menores que são visíveis a olho nu, trata e acaba voltando. A realidade aumentada, quando a gente utiliza, a gente identifica exatamente esses vasinhos que estão por baixo da pele. E muitas vezes o não tratamento deles acabam fazendo com que voltem as varizes e os vasinhos de uma forma mais rápida. Então a realidade aumentada é fundamental para a gente fazer o tratamento, além das varizes e dos vasinhos visíveis, dessas veias que não conseguimos enxergar a olho nu, que são exatamente as veias nutrícias, que nós chamamos. Os dois dispositivos que utilizamos é o fleboscópio, que é uma luz infravermelha que identifica vasos de até 5 milímetros de profundidade, e também temos o VenViewer, que aí é uma realidade aumentada de última geração e que nós conseguimos identificar vasos em até 1 centímetro abaixo da pele, 10 milímetros. É conhecido como GPS vascular. Bom, depois do exame físico e da utilização da realidade aumentada, vem o terceiro passo, que talvez seja o passo que revolucionou o tratamento das varizes, que é a utilização do ultrassom vascular com Doppler. Por que ele é tão importante? Da mesma forma que existem vasinhos na pele que podem estar conectados a vasos menores logo abaixo deles, todas as veias das nossas pernas elas podem estar conectadas, inclusive a veias mais profundas. Então, o único método que temos disponível de forma minimamente invasiva e que pode ser feito no consultório para examinar as veias mais profundas é exatamente o ultrassom com Doppler. Através dela, além de verificar quais veias profundas estão com problemas, vamos identificar se há ou não a presença do que chamamos de refluxo, que é exatamente uma veia doente. E se a veia está doente, ela precisa ser retirada. Muita gente até pergunta, mas doutor, se eu retirar a minha veia, por onde o sangue vai circular? Uma veia doente ela não tem função. Depois que ela é retirada, o seu sangue vai circular por outras veias que vão estar saudáveis. Passo número 4. O quarto passo do tratamento de varizes é exatamente a efetivação do tratamento. Mas vale a pena considerar uma coisa muito importante. Os passos 1, 2 e 3 servem exatamente para a gente programar a nossa terapêutica. Por que isso é importante?
porque não adianta nada a gente tratar a superfície se tiver algum problema mais profundo. Então a sequência de tratamento é de baixo para cima, de profundo para superficial. Então nós iniciamos o tratamento com as safenas, depois com as varizes mais profundas, até fazer o último nível de tratamento, que são as veias mais superficiais e que são as que são visíveis ao olho nu. Por que que isso é importante? Porque tratar apenas um desses níveis sem tratar o outro é certeza de que o tratamento não vai ser nem eficaz, nem vai ser duradouro. Então, além de planejar a sequência de tratamento, os passos 1, 2 e 3 vão servir para quê no passo número 4? Vão servir também para a gente escolher a técnica apropriada para cada tipo de veia. Nós sabemos que existe uma infinidade de variáveis que vai fazer com que a gente escolha uma tecnologia para cada território. Por exemplo, nós temos basicamente 3 formas de tratar a veia safena: cirurgia convencional, espuma e termoablação, que é o que chamamos de endolaser ou radiofrequência. Qual que vamos escolher? Depende exatamente do que a gente avaliou nos passos 1, 2 e 3. O tratamento ele deve ser customizado, ou seja, ele deve ser feito para você. Não podemos tratar todo mundo de forma igual. Cada paciente deve ser tratado de forma individualizada. Mesma forma das varizes e dos vasinhos. Nós temos várias formas de tratar. Nós temos espuma, nós temos laser transdérmico, nós temos escleroterapia convencional, enfim, uma gama de variedades. E é muito importante ter o domínio de todas essas técnicas para poder aplicá-las em cada situação específica. E vou além. Muito melhor do que você ter só uma técnica na mão é você ter várias técnicas na mão para poder associá-las. Então, o melhor tratamento, às vezes, de uma variz não é uma técnica só, e sim uma associação de técnicas. Por fim, o 5º e último passo. Como falamos no início, o problema de varizes é um problema genético. Então as varizes podem voltar. Agora, a velocidade com que elas voltam e o tempo que demora para elas voltarem é que vai variar a depender do tratamento que você fez. Se a gente faz um tratamento correto, com um planejamento adequado, isso vai possibilitar um resultado mais eficaz e duradouro. Então o 5º passo nada mais é do que a gente manter o acompanhamento, para saber se essas varizes voltam ou não, para saber se a doença venosa está evoluindo ou não. E, eventualmente, fazer algum tipo de retratamento. Então, o tratamento das varizes é um tratamento contínuo e que vai muito do desejo da paciente, pois os sintomas podem ser de queimação, de dor e de inchaço e pode ser queixas estéticas. Então, depois que o tratamento é feito, às vezes a paciente só quer realmente tirar as veias e os vasinhos de um ponto de vista estético ou, mais raramente, pode voltar a ter algum sintoma. E aí a gente faz o acompanhamento e, se necessário, vai fazendo novos tratamentos. É muito parecido nesse ponto com o tratamento odontológico, que nós precisamos fazer revisões periódicas. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. No meu perfil do Instagram também tem muitos conteúdos legais sobre varizes e outras doenças vasculares. Espero que vocês visitem o meu perfil para poder acompanhar lá e não titubeiem. Cirurgia e procedimentos de varizes e vasinhos é com o cirurgião vascular. Obrigado e até a próxima.